Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula com foco específico na prova do Barro Branco. Então você que quer se tornar um oficial da PM, fica aqui comigo até o final que eu vou te dar dicas fundamentais para que você possa ter um bom desempenho em matemática. Ó, antes de mais nada, deixa eu te falar, já deixa seu like aí e comente nesse vídeo os assuntos que você quer que eu traga, ok? Então comenta aí, professor, tem dificuldade nisso, tem dificuldade naquilo, estou gostando das aulas, está me ajudando bastante. Essa já é a quarta aula, se você perdeu as outras, não tem problema nenhum. Elas não necessariamente são sequenciais, dá para você assistir os outros. Se organize, eu publico aí mais ou menos a cada uma semana uma aula nova, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada aqui, eu gostaria de agradecer o comentário da galera, o Marcelo, Juliano, o Sierra Delta, o Guilherme Araújo, o Bruno Ramos, o Rabelo, o Jorge Luiz Alessandro, o Lio Murana, Bruno Ramos, que comentou bastante, o Everaldo, enfim, galera tá gostando das aulas e tá deixando seu comentário, então deixa seu comentário aí, fala comigo, beleza? Vamos lá, deixa eu vir pra cá. Porque nessa série de vídeos eu estou falando sobre as principais mudanças, as principais diferenças da banca VUNESP para a banca FGV, porque a prova do Barro Branco agora é FGV e você precisa se atualizar. Bom, e com essa mudança nós vamos nos preparar para que a prova não seja uma surpresa. Então, eu vou estudar com base nas outras provas, muito cuidado, tá? A banca mudou, a estrutura da prova vai mudar, então presta atenção nessas dicas que eu venho dando aí para vocês, beleza? E o assunto de hoje é razão e proporção, um assunto que a VUNESP gostava muito mais, trazia muito mais do que a FGV, mas isso não significa que você deve descartar. E nessa aula vou te dar 3 bizus em relação a esse assunto. Quais são? Primeiro, tipos de questões que você vai fazer divisões proporcionais no padrão da FGV, a bendita razão, tá? Então o bizu da bendita razão, essa coisa aqui, eu crio aqui esses nomes doidos, e o macete do total, beleza? Então fica comigo até o final, já deixa seu like aí também, que eu vou falar sobre esses 3 bizus. Vamos lá? Vamos para o primeiro bizu, que é a divisão proporcional. E como sempre, de uma forma prática, simples e didática, eu vou resolver fazendo questões anteriores, para que você possa ter uma base de ver como essa banca funciona. Vamos lá? Bom, antes de falar, né, antes de resolver aqui, o download do material, das questões que eu vou resolvendo e outros vídeos que tem relação com esse assunto, tá lá no grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram, vou deixar o link aqui para vocês. Vamos lá! FGV 2017 falava o seguinte, essa questãozinha, vamos aumentando o nível de dificuldade para você não espanar. A quantia, né, de R$900 mil deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes corresponde a. Então, nem sempre uma divisão ela é igual, galera. Eu tenho uma herança aí de R$900 mil, eu quero dividir entre 3 filhos. Eu posso dividir isso de forma igualitária. Então, pega o 900 e divide por 3, vai dar 300 mil para cada um. Ou eu posso dividir em partes proporcionais. E eu vou te dar um bizu que quando a divisão for em partes proporcionais, igual esse tipo de exercício, esse padrão de exercício, você vai fazer o seguinte, ó. Esses números aqui que são os números proporcionais, o 4, o 5 e o 6, ó. Opa. O 4, o 5 e o 6, doido. Agora sim, o 4, o 5 e o 6, antes de mais nada, o que você vai fazer? Você vai somá-los. Então, o macetinho que eu vou te dar, pega esses 3 valores e coloca assim, ó, o 4, o 5 e o 6. Professor, isso aqui é uma divisão tripla? Não, não tem nada a ver. É só um macetinho para você se organizar. Preste atenção, quanto dá a soma desses 3 valores? Deixa eu colocar só eles menorzinho aqui, que minha letra é gigante, né? 4, 5 e 6. Qual a soma? A soma desses 3 valores. 4 com 5 vai dar 9, 9 com 6 vai dar 15. A soma dá 15. Então, você tem 15 partes. Muito bem. Qual o total da grana aqui, ó? R$900 mil. Você puxa aqui para o ladinho, ó, e faz a comparação do seguinte. Esse lado de cá, eu vou colocar os valores em relação ao 900 mil. Tudo bem?
Aí, beleza, você montou essa estrutura. Presta atenção nessa metodologia, é muito própria, é macetinho, é bizu para você resolver rápido, tá bom? Mas você precisa prestar atenção, senão você vai ficar, não, como o professor fez, de onde ele tirou esse número? Então presta atenção, vamos lá. Aqui, ó, se você analisar, você tem os 3 valores, ok? E eu os somei. E aqui você vai ter 3 valores também já referente à grana dividida proporcionalmente, que soma 900. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse númerozão maior da soma e dividir para essa parte aqui. Então vai pegar o 900 e dividir por 15. Vai puxar lá no cantinho e vai fazer no seu rascunho. Então, professor, eu tenho dificuldade em fazer continha. Eu não vou ficar fazendo aqui nesses vídeos foco barro branco. Você, se quiser, deixa aqui no comentário. Professor, tem como fazer um vídeo de contas básicas? Eu tenho dificuldade ou me indicar? Eu te indico, não tem problema nenhum. Meu foco é te ajudar. Muito bem, mas a divisão de 900 por 15 vai me dar 60 mil. Então, esse 15 ele foi multiplicado por 60 mil, certo? Para gerar o 900. Esse 60 mil é a sua proporção. Então, cada valor aqui, ó, você vai multiplicar por 60 mil. 60 mil, 60 mil, 60 mil. Tá bom? Cada valor vai ser multiplicado por 60 mil para gerar esse valorzão maior aqui. Muito bem. Qual a pergunta? A pergunta é qual a menor dessas partes. Para que eu vou fazer a conta do 5 e do 6 se a menor é o 4? Eu só faço do 4. 4 vezes 60 mil vai dar 240 mil reais. Então, a parte referente ao númerozinho 4 é 240 mil reais. Professor, tem como fazer as outras só para treinar? Claro. 5 vezes 60 mil vai dar 300 mil. E o 6 vezes os 60 mil vai dar 360 mil. Então, as proporções ficariam dessa forma. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Só preste atenção. Agora eu vou te mostrar mais um exemplo padrão FGV. Ó, suponha que uma herança de 1 milhão deva ser repartida entre 3 filhas em partes proporcionais às suas idades, que são 70, 85 e 95 anos. Que filhas mais velhas aí, né? Da mais nova para a mais velha, as heranças recebidas serão, respectivamente, mesmo macetinho. Perceba, provas distintas, anos distintos de aplicação da FGV. 70, 85 e 95. Ok. Esses 3 valores somados, tá? Eu já trago as sominhas prontas para o vídeo não ficar longo, né? Não ficar puxando de canto, fazendo uma continha. Vai me dar 250. 250 o quê? No caso aqui é anos, mas a gente entende como partes. Muito bem. Aí eu quero ter a montagem do valor real. O valor real é o quê? 1 milhão. 1 milhão. Então coloca lá, 1 milhão. O 1 milhão dividido por 250 vai dar 4 mil. 1 milhão dividido por 250 vai dar 4 mil. Então, o que é esse 4 mil? É a nossa proporção. Então, eu multipliquei o 250 por 4 mil para chegar no 1 milhão. Vou fazer isso aqui. Só que nesse exercício, diferente do outro, ele não quer o menor. Ele quer todos, da mais nova para a mais velha. Então, você vai multiplicar cada um dos valores por 4 mil, que é a proporção que você encontrou. Aqui vai dar 280 mil, tá? Vou colocar aqui, ó, só para evitar aquele monte de zero, porque o 7 vezes 4, 28, aí você repete esses 4 zeros. O 85 vezes 4 mil, o que vai dar 340 mil, fechou? E o 95 vezes o 4 mil, e esse 4 mil vezes o 95 vai dar 380 mil. Fiz as 3 continhas. Obviamente, se você vai puxar no rascunho, vai fazer a conta, você vai poder assinalar a letrinha C de Charlie aqui da FGV. Quer ver um outro exercício que foge um pouco do padrão da FGV, porque ele é um pouco comprido? É esse daqui, ó. Olha o tamanho do enunciado. Não é padrão FGV um enunciado desse tamanho, ok? Mas não significa que não vai ter na sua prova, ok? Francisco não tinha herdeiros diretos e assim, no ano de 2003, no dia de seu aniversário, fez seu testamento.
Nesse testamento declarava que o saldo total da caderneta de poupança que possuía deveria ser dividido entre seus 3 sobrinhos em partes proporcionais. Partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. No dia em que estava redigindo o testamento, seus sobrinhos tinham 12, 18 e 20 anos. Francisco morreu em 2013, curiosamente no dia do seu aniversário, e nesse dia a sua caderneta de poupança tinha exatamente R$300 mil. Feita a divisão, de acordo com o seu testamento, o sobrinho mais jovem recebeu. Vamos lá, por que é importante você fazer exercícios? Por que é importante você ficar treinando em cima deles? Porque mesmo que seja desse tamanho o exercício, pode colocar um exercício desse tamanho, de 10, 15, 20 linhas, você viu que ele encheu muita groselha, ele ficou falando muita coisa, mas que bom, peraí, isso aqui é divisão proporcional, você vai já saber puxar o que é importante para você. Vamos lá, a divisão proporcional aqui é a idade deles, só que muito cuidado, porque o Francisco aqui, ó, redigiu o testamento em 2003 e faleceu em 2013, no dia do aniversário, então 10 anos depois. Então as idades dos sobrinhos é 12, 18 e 20 antes, e elas agora serão 22, 28 e 30, todas 10 anos a mais, tudo bem? 10 anos a mais, só fazer menorzinho novamente, ó, 22, 28, 30, faço a soma aqui, 22 com 28 com 30 vai dar uma soma de 80, o que deve ser dividido proporcionalmente para quais valores? Para qual valor geral? O 300 mil. Tá vendo como é mecânico? Você pegou o jeitão aqui de como faz essas daqui, nessa terceira você já está maceteado. O que acontece com muitos candidatos? Professor, na hora da prova dei branco, porque eu fiquei treinando. Você não ficou fazendo exercício, brother. Por isso que o método matemática Mike gera um monte de aprovação, porque eu fico batendo em cima de padrão de exercícios da prova. Chega lá na hora, tá tranquilo para você. Muito bem. O 80 vezes quanto deu os 300 mil? Se você puxar de canto e fazer 300 mil dividido por 80, você vai obter 3.750, tá bom? Da onde tá tirando esse número? Porque eu tô vindo pro meu cantinho aqui, ó, 300 mil e estou dividindo por 80 e deu 3.750, ok? É que eu estou encurtando o vídeo e não estou colocando essa divisão aqui para vocês. Muito bem. Se você, aí volta e olha a pergunta, né? Feita a divisão de acordo com o seu testamento, o sobrinho mais jovem, mais uma vez ele quer o mais jovem tem 22, então você pega o 22 e multiplica por 3.750. 22 vezes 3.750, você vai obter 82.500 fazendo a continha lá no rascunho. Fechou? Faz a multiplicaçãozinha. E essa alternativa você acha aqui na letrinha B de bravo. Tudo bem? Tranquilo? Essa foi a divisão proporcional. Tá bom? A divisão proporcional. Você gostou desse jeitão aí da divisão proporcional que eu ensinei? Comenta aqui também. E vamos agora para a segunda forma, a segundo macete, quando se envolve razão e proporção FGV, que eu chamo de a bendita razão. Galera, razão é uma divisão em que a ordem é importante, a ordem com que eu falo. Então, se eu falo a razão entre a minha idade e a do meu filho é tal valor dividido pelo valor da idade do filho. A razão entre o número de homens e mulheres, a ordem com que eu falo é: o primeiro valor é o numerador, o segundo valor é o denominador, tá bom? Cuidado com isso daí. Muito bem, vamos ver aqui um padrão em que eu preciso entender o que é essa razão, essa divisão aí. Na equipe de Mário, há 6 mulheres a mais do que homens, ok? Sabendo que essa equipe tem ao total 60 membros, a razão, a divisão, a montagem da razão do número de mulheres para o número de homens ele quer em cima mulheres e embaixo homens, nessa ordem. Então a bendita razão é nessa ordem, primeiro lá em cima mulheres e embaixo homens, mas isso aqui é secundário, porque primeiro eu vou ter que ver
quantas mulheres eu vou ter, quantos homens. Ah, professor, vou montar um sistema. Cara, evita montar um sistema quando você tem razão em proporção, se possível. Quando for necessário, lá na frente, vai ser um vídeo que vai ser lá na frente do sistema, a gente vai falar, ok? Mas agora não é necessário. Por quê? Você não tem 60 pessoas? Olha o macete que eu vou te dar. 60 pessoas. Se você dividisse igualmente, você teria 30-30. Beleza? Professor, mas não é 30-30. Ele fala aqui, ó, que há 6 mulheres a mais do que o número de homens. Bom, você vai fazer o seguinte. Para que o número de mulheres fique 6 a mais do que o número de homens, você vai tirar metade de 6. Então, tira 3 aqui, que é metade de 6, e coloca 3 lá. Olha o que magicamente vai acontecer. 30 menos 3, 27. E 30 mais 3, 33. Ok? Aqui é 33 mulheres e aqui é 27 homens. Ok? Por que, professor, você fez isso? Porque agora a diferença vai dar justamente 6. O que se era 27 e aqui é 33, qual a diferença entre eles? 6 a mais de um para outro, tá bom? E para que isso aconteça, basta que você tire a metade de um e jogue para o outro. Fechou? Não esquece esse macete que vai te salvar aí. Em vez de vir montar um sistemão, você faz desse jeitinho aí. Muito bem. Agora que você sabe o número de homens e o número de mulheres, vamos montar a razão. A razão entre o número de mulheres e homens. A ordem é importante. Mulheres em cima, homens embaixo. A razão é essa. Professor, mas não tem alternativa. É lógico que não. Você tem que simplificar. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, que é o máximo divisor comum. 33 dividido por 3 vai dar 11. Opa, eu vou cortar aqui. Vai dar 11. E 27 dividido por 3 vai dar 9. Ok? Essa é a simplificação dessa fraçãozinha. Você assinala letra E de eco. Beleza? Então, a bendita razão. Montamos a razãozinha ali do lado. Vamos ver outro padrão que também cobra que você saiba fazer razão. Se liga, ó. Para ser aprovado em um concurso, o candidato precisa acertar 3 de 5 questões para uma prova. Considerando que havia 45 questões na prova, quantas questões no máximo o candidato poderia errar para não ser reprovado? E com quantos pontos, no mínimo, ele seria aprovado se cada questão valesse 1 ponto? Bom, professor, onde está a razão aqui? A razão você vai montar, ok? Por quê? Qual a razão? A razão entre a quantidade de acertos e a quantidade total. Eu monto. Qual é? 3 acertos para eu passar de um total de 5. Fechou? Então, 3 de 5 questões ele precisa acertar. Como a prova tem 45 questões, 45 está vinculado ao número total. Ó. Então, você segue... Ó, lembra que eu falei para você a ordem é importante? Então, você segue aqui. Ó, total está embaixo. Total que é 5 a proporção, 45 é o total. Qual é esse númerozinho de cima aqui? Ó? O total que eu preciso para ser aprovado, 3. Qual é o valor real? Nós vamos fazer isso agora. Vamos lembrar lá da primeira dica? Vamos. 45 dividido por 5 dá 9. Então, 5 vezes 9 dá 45. 3 vezes 9 dá 27. Matou a charada. Ok? Simples assim. Você precisa de 27 pontos para ser aprovado. Logo, 45 menos 27 dá 18. Você pode errar 18. Vamos olhar as alternativas. Essa pessoa pode errar no máximo 18, ter um mínimo de 27 pontos. Eu só olho para a quantidade de pontos que ela precisa, porque foi a conta que eu fiz. Tá bom? Ó, e essa segunda opção aqui, ó, é a que fala de pontos. Então, o 27 é a resposta. Letrinha E de eco. Podendo errar 18 e ter um mínimo de acerto de 27. Por que 18? 45 menos 27 dá os 18 possibilidades de erro. Vamos ver mais uma. Calma, relaxa. O método matemática Mike é assim. Você assiste. Ah, tô entendendo. Se você está nesse momento, professor, eu tô entendendo, mas para mim eu ainda não conseguiria fazer. Está ótimo. Está ótimo. Porque depois você pega lá no Telegram, baixa essa listinha e fala, ó, bom, já assistiu o vídeo, o professor já explicou, agora eu vou tentar fazer sozinho. Você vira lá para o seu cantinho e você, ó, tenta fazer, não estou conseguindo. Vai para o YouTube e... Ah, beleza, agora entendi. Volta lá para o seu cantinho. É assim que você estuda. Essas 8 questões aqui que eu vou resolver, você vai matar as 8. Você fica até você entender.
as 8 da outra questão, as 10 da outra, 5 da outra, você vai acumulando. Nenhuma pode ficar pendente. Siga essas dicas que elas são valiosas. Beleza? Mais uma questão falava o seguinte, ó, pra gente saber essa bendita razão aí. Em uma cidade fictícia X, o número de casos antigos de Zika em um determinado momento foi 16 mil. E o número de casos novos foi 2 mil. Sabendo que a população da cidade era de 120 mil habitantes, a prevalência da Zika vírus no momento citado é de... Isso é razão e proporção, galera. Você tem lá 16 mil contaminados, depois teve 2 mil. Isso dá um total de 18. Ok, 18 mil pessoas numa população de 120 mil. Qual a proporção? 1.666 casos por 100 mil habitantes? 11.600 e tanto por 100 mil habitantes? 15 mil por 100 mil habitantes? 50 mil por 100 mil habitantes? Por quê? Essa proporção é aquela que é notificada nos jornais. A cidade teve tanto, a taxa de homicídio é 10 a cada 100 mil habitantes. A taxa de Zika vírus, aqui no caso, é 50 mil a cada 100 mil habitantes. Entendeu? Então isso é a taxa que é notificada. Então eu preciso saber fazer essa continha da proporção. Vamos lá, como faz, professor? Bom, você vai colocar em cima os contaminados dividido pelo total da população. Ok? Contaminados por total de população. Qual contaminados aqui? Ó? 16 mais 2 mil. Então é 18 mil. Tá? 18 mil contaminados. Por um total da população de 120 mil. Muito bem. Só que você não quer que esse número fique aqui. Assim, você quer que esse número fique sobre 100 mil. Certo? Então é esse carinha que você quer saber aqui. No outro eu poderia ter resolvido dessa forma aqui também, tá? Que é o que normalmente na internet talvez você vá achar um livro. Um livro não, uma explicação. Que multiplica cruzado aqui. Eu vou fazer aqui dessa forma para você entender. Então eu vou multiplicar cruzado esse trem aqui, ó. Só que antes de multiplicar, você pode cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui, tá? O de cima com o de baixo, sem novidades. Aí vai ficar, deixa eu trazer para essa lousa aqui, ó. Corta, corta, vai ficar assim, ó, o 18 vezes o 100 mil e o 120 vezes o x, tá? Multiplicação cruzada. Por quê? Esse cara que está dividindo passa para lá multiplicando, esse cara que está dividindo passa para cá multiplicando, tá bom? Simples assim. 120 vezes x, 120 vezes x, 18 vezes 100 mil. Então você coloca o 18 e repete esses 5 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai dar 1.800.000. Pega o 120 e passa para cá dividindo. 1.800.000 dividido por 120. E essa divisão vai dar justamente 15 mil. Tá bom? Ou seja, você tem 15 mil pessoas a cada 100 mil habitantes. Tudo bem? Então, deixa eu voltar só aqui para minha luzinha aqui. Como eu descobri o valor do x, tá? Esse valorzinho aqui de x, ó, que é os 15 mil, eu tenho 15 mil para cada 100 mil habitantes. Olhando as alternativas, assinalamos a letrinha D de jeans. Tranquilo? Beleza? Essa foi o Bendita Razão. 3 exemplos aí de como a FGV cobra esse assunto. Agora eu vou ensinar algo bem interessante para vocês, que eu brinco que é o macete do total. É o macete do total quando você tiver razões que envolvem o seguinte. Vamos ver 2 exemplos. Vem comigo. Em uma equipe operacional com 24 membros, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 3:5. Nessa equipe, o número de homens a mais que o número de mulheres é de... Bom, galera, perceba, a VUNESP ela falava, a razão nessa ordem é tanto. A FGV não fala, a razão é tanto. Por quê? Já está implícito que é nessa ordem. Tá? Então o que ele fala? A razão entre o número de mulheres e de homens. Coloca assim, ó, o número de... A razão é uma divisão, mulheres e homens. Qual é a razão? É 3:5. Muito bem. O macete do total você vai fazer o seguinte. A soma da fraçãozinha aqui dá 8. O total da fração dá 8. O que você vai fazer
é colocar o 24 aqui como seu total, conforme a explicação lá do começo também, ó. Como elas vão se juntando. 8 vezes quanto? Dá 24. 8 vezes 3. Por quê? 24 dividido por 8 dá 3. 8 vezes 3. Qual a pergunta? A diferença, perdão, o número de homens tem a mais do que o número de mulheres. É a diferença. Então você vai multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, que é a sua proporção. Como vai ficar essa fraçãozinha aqui, ó? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Olha para a linha, ó. Você tem mulheres, 9. Homens, 15. Como ele quer saber quantos homens tem a mais do que mulheres, você pode fazer o 15 menos 9, que dá 6 homens a mais, tá bom? A alternativa D de jeans. Só que presta atenção, porque você poderia pensar o seguinte, ó. Qual a diferença aqui na minha fraçãozinha menor? 5 menos 3 dá 2. 2 vezes o próprio 3 dá o 6. Beleza? É um jeitão de fazer que às vezes eu também ensino. Vamos lá, vamos para finalizar esse vídeo. Tá muito bacana, que é a 8ª questão. Em uma operação policial para combate do comércio ilegal de ambulantes, do total de ambulantes abordados, a razão, olha a palavrinha lá, a razão. A razão eu destaco porque a razão é uma divisão para você lembrar aí, para entrar na sua cabeça. Entre o número de ambulantes irregulares para o número de ambulantes regulares foi 3 para 2. Muito bem, essa é a razão. Em relação ao total de ambulantes abordados, a porcentagem daqueles que estavam irregulares é... Olha que bacana, a FGV aqui pegou um exercício de razão e proporção e quer que você faça a comparação percentual. Mas eu vou usar o macete do total. O que é o macete do total? Bom, você coloca aqui... Por que eu coloco a letrinha? Para eu lembrar. A razão... Sublinha a palavra. Entre o que? Irregulares e irregulares. Eu coloco a primeira letra só para eu lembrar. Irregulares, irregulares. Qual é a razão? 3 para 2. Ou seja, num grupinho de 5, eu tenho 3 irregulares e 2 regulares. Ok, macete do total prevê que você some a fraçãozinha irredutível aqui. Então, que dá 5. Muito bem. E os valores reais serão o seguinte. Ele não falou, professor. Ele não falou quanto que é o total de camelôs aqui, de irregulares, igual ele falou aqui que eram 24 membros. Falou sim, ele falou que é todo mundo. E todo mundo na porcentagem significa quanto? 100%. Ah, rapaz, falou sim, 100%, ele quer a resposta em porcentagem. Muito bem, o 5 vezes quanto gera o 100%? O 5 vezes o 20%. 5 vezes 20 vai dar, vou deixar só o 20, vai. 5 vezes 20, 100%. O que você vai fazer aqui, ó? Vezes 20, vezes 20. Então aqui vai ficar 3 vezes 20, 60. 2 vezes 20, 40. 60%, 40%. Então eu tenho aqui 60% irregulares e 40% regulares, mas a pergunta era irregulares, então a respostinha é 60, beleza? E dessa tossindo aqui. E dessa forma nós finalizamos esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novidades. Compartilhe esse vídeo também com seus colegas, pô. Ô, meu, dá uma olhada aí, professor, olha o bizu maceteado que tá fazendo aí. Compartilhe o bizu. Não é legal você segurar a informação, isso não vai te levar a nada. Quando você estuda em conjunto, isso flui muito melhor. Beleza? Conte comigo, até o próximo vídeo.